Glória a Deus. No livro conhecido dos irmãos, livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, temos 2 textos nesse livro de Neemias para lermos, irmãos, pertinho um do outro, né? O primeiro texto está no capítulo 4 e no versículo 7 e 8. E o segundo texto, já estou adiantando, é no mesmo livro de Neemias, agora ao invés de ser, né, como já lemos no 4, 7 e 8, é no 6, primeiro e segundo versículo. Glória a Deus, é o mesmo assunto. Glória a Jesus, aleluia. Os irmãos acharam, irmãos, no livro de Neemias, a versão que eu estarei lendo é a Almeida Revista Atualizada, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começaram a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. A juntar-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmãos, eu vou ler novamente esses primeiros 2 versículos. E eu quero, eu preciso que os irmãos deem uma atenção muito forte para esses versículos, que iremos estar lendo novamente, e para o próximo texto que eu disse que está lá no mesmo livro, no capítulo 6, verso 1 e 2. Pois estará a base de tudo aquilo que iremos falar nesta noite. Aleluia, Senhor. Vou ler novamente, para chamar bem a atenção dos irmãos. Capítulo 4, versos 7 e 8. Na versão Almeida Revista Atualizada. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que reparavam os muros de Jerusalém e ia avante, e que se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. A juntar-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Neemias 6, 1, 2. Segundo texto. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda até aquele tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Pai querido, Pai santo, mais uma vez chegamos na Tua presença, meu Deus. Os Teus filhos já louvaram, já Te engrandeceram, Senhor. Meu Deus, já foi pedido, ó Pai, nessa noite, Jesus, que Tu falasse, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Ó Jesus querido, nessa noite, Jesus, queremos ouvir a Tua voz, ó Pai amado. Ó Senhor, a Tua voz, ó Pai amado, que liberta, ó Pai. A Tua voz que cura, ó Pai, que transforma o homem, ó meu Deus. Pai querido, Pai santo, foi lida agora, Senhor, a Tua palavra, ó Pai. Meu Deus, eu não sei aquilo que Tu queres, ó Pai amado, ó expressar essa noite, falar essa noite, ó Pai. Jesus querido, para o Teu povo, ó Pai, apenas, Senhor, estudamos a Tua palavra, ó Pai, mas Tu sabes a maneira, o que Tu queres falar, a forma que Tu queres se expressar, ó Pai, aquilo que Tu quer, ó Pai, colocar no coração, nas nossas vidas essa noite, ó Pai. Jesus querido, Te pedimos, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos, ó Pai, que os nossos corações possam estar, ó Pai amado, flexíveis, atentos, ó Pai amado, para, Jesus querido, aprender de Ti, ó Pai, ser fortalecer em Ti, Senhor.
Senhor, e que possamos sair daqui, ó Pai amado, alegres, felizes, Senhor, pela obra, ó Pai amado, que Tu terá feito nesta reunião, ó Pai. Ó Deus querido, marca em nossos corações, ó Pai, este dia, esta noite, ó Pai, esta reunião, ó Pai, que fizemos para Ti, em louvor a Ti, Senhor. É o que Te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos perdoem um pouco a minha voz, porque não está perfeita. Estamos até tomando um remedinho para melhorar, mas isso não vai nos impedir nessa noite de falarmos daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Irmãos, um tema que é um alerta, né, para nós, igreja do Senhor, né? O tema que o Senhor colocou em meu coração é: cuidado com as brechas. Cuidado com as brechas. Nesses dois textos aí, tem essa palavra que lemos, né, irmãos? E o cuidado é aquela atenção, é aquela cautela, aquela precaução, a vigilância que você deve ter, é o cuidado. Sabe, irmãos, e eu também, por causa disso, eu fiquei com aquele cuidado, desde o início dessa reunião aqui, para ver, Senhor, confirma a Tua palavra, Senhor. E teve palavra-chave, sabe, no meio aí desses louvores aí, confirmando a palavra do Senhor. E muito me alegrou por isso. Glória a Deus. E brechas, irmãos, né, são aqueles rombos, né, buracos, aberturas, fendas, rachaduras, fissuras, ranhuras, tudo isso aí dá para se denominar brecha, né? Então, cuidado com as brechas. E mais uma vez, que a gente muito falar, os irmãos que estão mais acostumados comigo, uns que estão aqui, que ali do Arroio Grande, onde nós estávamos, a gente falava muito sobre Jerusalém, né? Jerusalém, muitas mensagens sobre a cidade santa. Hoje você cantou muito sobre isso aí, né? Quer morar lá, né? Glória a Deus, glória a Deus. E mais uma vez essa noite vamos fazer uma analogia, né, sobre a Jerusalém, né? Ou melhor dizendo, sobre os muros de Jerusalém, né? Com a nossa Jerusalém. Nós somos uma Jerusalém, só que uma Jerusalém espiritual, tá? Lá em Apocalipse, capítulo 21 e verso 9 diz assim, ó: e veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levantou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nós somos a igreja do Senhor, é uma Jerusalém espiritual. E nessa analogia, dessa maneira que devemos nos expressar nessa noite. O tema principal do livro de Neemias, irmãos, é a reconstrução dos muros de Jerusalém. É a reedificação, né, reedificação da vida espiritual do povo judeu. Jerusalém tinha sido destruída, né, e seus muros colocados fogo, derrubados pelo rei Nabucodonosor, né, irmãos? Oh, meu Deus, né? Deus tenha misericórdia, né, irmãos, de tantas coisas, né, que aconteceram com o povo por causa do que, irmãos? Da sua desobediência, né? Muito bem, glória a Deus. Irmãos, e para nós ilustrarmos aqui, vermos assim, porque vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu peguei aqui algo, fiquei maravilhado sobre a engenharia, como era linda a engenharia daqueles muros. Eram belíssimos aqueles muros de Jerusalém, né? O seu comprimento, o comprimento daquela muralha era 4.018 metros. A altura média dela era 12 metros, né, dos muros
de Jerusalém, muros físicos, né? E a espessura media 8,5 metros. Era algo fantástico. E as muralhas continham 34 torres de vigia e 12 portas de entrada. Era uma obra fantástica de engenharia, magnífica de engenharia, né, irmãos? Muito bem, glória a Deus. Eu dividi esse tema, como já está proposto aí, os irmãos viram, né, em duas partes. A primeira parte, né, é o primeiro capítulo, os primeiros 2 versículos, aonde fala nesses capítulos aí, irmãos, que os inimigos, né, do povo de Deus, liderados ali por Sanbalate, não é assim? Vê se eu não errei o nome. Sanbalate, né, ele era governador de Samaria, e ele se achava grandão, né? Era inimigo do povo de Deus. Aí quando eles souberam, né, que Neemias estava lá e estava reconstruindo, né, os muros de Jerusalém, se iraram. Ele e a turmarada dele lá, os parceiros dele lá, né? O que é uma cidade, né, naquela época, principalmente sem os seus muros, estavam em defesa, né, estavam sem proteção. E assim nós, irmãos, voltando para nós, que somos uma Jerusalém espiritual, quem somos nós? Se nós não formos cercados, não tiver um muro espiritual para nos proteger, né, contra também nossos inimigos, né, para o inimigo do povo de Deus, contra o nosso adversário, que os irmãos sabem, né? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Muito bem, irmãos, glória a Jesus. Você sabia que Deus, Ele protege nós de uma maneira tão grande? Deus é tão bom que Ele coloca realmente um muro espiritual ao nosso redor. Está lá em Jó capítulo 1 e verso 10. Na Nova Almeida atualizada fala assim, ó: não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca, ou seja, um muro, ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra? De quem? Quem estava falando aí? Satanás estava falando a respeito de Jó, né? Quando foi apresentado lá, Deus disse para ele, quando Satanás se apresentou para o Senhor disse para ele: tu vistes o meu servo Jó aí, ó? Quem é igual a ele? Temente a Deus, íntegro. Aí Satanás, né, arranjando uma desculpa, né, para dizer: como é que ele só pode ser assim? Tu cercaste ele, tu cerca ele com um muro, protege a sua casa, os seus bens, e tudo que ele bota a mão prospera, né? Olha o que diz então em Atos, irmãos, ó, capítulo 10, verso 36, ó. Então falou Pedro dizendo: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Leio esse versículo para dizer que eu e você, então, não somos diferentes de Jó para Deus. Não? Porque se Deus não faz acepção de pessoas, e ali está dizendo que o Senhor cercou a Jó, o protegia, assim ele faz, porque ele temia a Deus. Você e eu, se realmente tememos a Deus, fizemos a vontade de Deus, Deus está com uma cerca ao nosso redor, com um muro espiritual ao nosso redor. Mas o problema, irmãos, a questão é, né, que Deus, pela sua bondade, nos dá esse cercamento, esse muro espiritual aí para nos proteger. Mas o cuidado, quem tem que zelar por esse muro, aí somos nós. É a nossa parte, né? Cuidado com as brechas. Sanbalate furioso, né? Estava com o povo de Deus, pretendia atacar Jerusalém, né? Como Neemias, quando soube disso, agiu. Nós estamos em luta espiritual constantemente. Sanbalate, o nosso adversário, nosso inimigo,
está constantemente querendo atacar. Né? Como Neemias agiu? O que ele fez? A palavra de Deus diz, no capítulo 4, verso 9, parte A, a primeira ação, providência que ele tomou para cuidar o muro, né, para que o muro não fosse novamente derrubado, né, porque até aquele momento eles já tinham feito a metade do muro. E aí com aquele povo ficou, né, irado por causa daquilo ali, e queriam atacar para que eles não conseguissem o intuito, né, total de realmente reerguer totalmente aquele muro, né, irmãos? E aí no capítulo 4, verso 9, parte A diz assim, ó, porém, nós oramos ao nosso Deus. Então a primeira coisa que eles fizeram foi orar a Deus. Será que é isso que estamos fazendo, irmãos? Ou será que quando somos atacados, sabemos que o inimigo vai atacar? Tem gente que fica até revoltada, né? E às vezes revoltada, às vezes até com o próprio Deus, e reclamando, mas por que está acontecendo isso? Por que tanta batalha? Por que tanta luta? Por que essa revolta? Por que o inimigo está se levantando? Né, irmãos? E esquecem de procurar a solução em Deus. Procurem muitas coisas. Às vezes querem uma opinião de uma esposa, de um esposo, de um filho. Procurem muitos os lugares, irmãos, mas menos na pessoa certa, que é no Senhor. Né? Eu até deixei de fora aí os pastores, os homens de Deus. Não quis dizer, né? Por quê? Porque o verdadeiro homem de Deus, se alguém buscar uma orientação, o que o homem de Deus ou a mulher de Deus, vamos dizer assim, vai orar com aquela pessoa. Vai buscar porque sabe que a resposta, a solução é de Deus, irmãos. O pastor, o obreiro, são homens igual a nós, igual a qualquer um que está aqui. E a solução vem de Deus. A diferença é que o obreiro, ele já sabe aquilo ali. Ele não vai titubear, como diz, né? Ele vai direto na pessoa certa. Vai te encaminhar direto à pessoa certa, para buscar a Deus, de onde vem a solução, né, irmãos? Mas muitas pessoas são manipuladas por outras pessoas, né? E nós temos um grande exemplo bíblico sobre isso aí. Creio que é um dos maiores exemplos bíblicos sobre pessoa que, em vez de ser orientado por Deus, é manipulado por outra pessoa, né? Que é o rei Acabe, que era manipulado, controlado pela sua esposa Jezabel. Não é assim, não? E o que aconteceu? Chegou o dia mau para Acabe. Chegou o dia da batalha. O ataque do inimigo chega para todos nós, irmãos. E o dia da batalha, né, contra os sírios, chegou para Acabe. E o que aconteceu? O que fala a Bíblia? Que Acabe pereceu. Acabe veio a morrer. Sabe que essa história, ela é real, bíblica, ela é muito além, é profunda, irmãos. A gente aprende muitas coisas sobre isso aqui, né? Mas será que só havia Jezabel lá para orientar Acabe? A palavra de Deus diz que não. Diz que lá no meio lá havia um profeta, Micaías, né? Que era um profeta de Deus, mas ele não gostava de Micaías. Sabe a história dessa batalha aqui, onde Acabe veio perecer? Vem lá atrás, lá, a gente lendo o texto lá, menciona que outro rei, Acabe era rei de Israel, outro rei, o rei de Judá, Josafá, foi fazer uma visita para Acabe, né? Eles eram parentes, aparentados, diz a Bíblia. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 18. Né? Diz que a parentesa dele, a aliança que fala a Bíblia ali, ó, essa era a parentela, era porque Josafá tinha dado o filho dele para casar com a filha de Acabe. Aí ele foi fazer uma visita lá, você encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 18, eu vou só ler ali.
esse parentesco, e por que eles se consideravam parentes. E por que houve essa aliança? A aliança foi assim, através de um casamento. Aí diz que ele foi lá, Josafá foi visitar Acabe. Aí Acabe, ei parente, né? Eu vou lutar ali, ó, né, contra os sírios. E aí eu quero que tu vá comigo. Mas Josafá era outro homem. A Bíblia diz que Josafá era temente a Deus. E o que ele fez? Semelhante a Neemias. Vamos consultar primeiro a palavra de Deus. Pode ver, essa história está lá no 1 Reis, capítulo 22. Conta toda essa história que eu estou falando aí. Ó. Aí Josafá falou isso para Acabe. Aí Acabe, né, bom, como o outro era rei, né, ouviu. E aí juntou, diz que quase, ou 400 profetas. Mas esses 400 profetas eram falsos profetas. Não eram profetas que falavam da parte de Deus. Temos que ter esse cuidado, né, irmãos? Nossos dias que nós estamos vivendo está cheio disso. Onde enganam muitas pessoas, né? Porque falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Massageiam o ego da pessoa. Diz que teve até um camarada lá, desses profetas, que fez lá, né, uns chifres de ferro. E disse lá, não, assim diz o Senhor, que com esse chifre de ferro aqui nós vamos chifrar lá os sírios, né, e eles vão perecer. Está escrito na Bíblia isso, não? Olha as traduções para você ver. Aí tinha até amuletos, os profetas, né? Hoje quanto acontece disso, né? Quantos aí oferecem óleo ungido? Não existe óleo ungido, irmãos. Existe a unção com óleo, mas não óleo ungido, né? Chama os presbíteros, onde ungirão com óleo. E o que diz mais? E a oração da fé o salvará e o levantará. O que mais? E o Senhor? Vamos ler. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje existe, né, gente que traz água lá do Rio Jordão lá. E manda que tu atire lá no meio da tua casa lá, que vai resolver a situação. Amuletos, superstições, né, irmãos? E assim estava lá, ó, o reino de Acabe. Mas Josafá não era assim. Aí Josafá viu tudo aquilo, disse, mas não existe mais alguém aí para falar da parte de Deus. Aí Acabe lembrou de Micaías. E disse, tem um aí, ó, tem um profeta aí, ó, mas nem chamei ele. Sabe por quê? Porque ele sempre fala contra mim. Ele fala só mal para mim, eu não quero ouvir ele. A verdade. E aí diz que foram chamar Micaías. Aí o próprio mensageiro já falou para Deus, um toque para Micaías, né? Olha, Micaías, chega lá, ó, todos os profetas que estão lá já bajularam o rei. Já disseram que tudo vai dar certo, que vamos mandar essa gente achifrada para longe, né? E Micaías não entrou nessa, não, né? Porque Micaías não abria brechas, porque Micaías era um servo do Senhor, né, irmãos? Aí diz que Micaías chegou lá e falou, olha, se tu fores para essa batalha, vê bem, Acabe já sabia, tu não vai voltar. Aí ele olhou para Josafá, tu viste aí, Josafá? Eu disse que ele ia falar contra mim, ó. Ele ia falar contra mim, está aí, ó. Falou contra mim. E a palavra de Deus se cumpriu da boca de Micaías. Mas sabe que Acabe, querendo ser espertão, né? Ainda quis ser, né? Tentar enganar a Deus, né? Diz que quando Acabe foi para a guerra, ele se disfarçou, tirou as roupas reais, né? Irmãos, não adianta, disfarce. O inimigo conhece e sabe as tuas fraquezas, né? Não adianta, irmão. Tem muita gente às vezes vindo à igreja, mas são só ouvintes, não são verdadeiros cristãos, estão disfarçados de cristão. Não adianta, irmão. Quando chegar a hora da batalha, na hora de vamos ver, né? Aí o que vale é a verdade das coisas. Aí o importante é aquele zelo que tu
teve, de não abrir brechas para o inimigo, para que você seja vencedor. Sabe o que aconteceu, irmão? O que diz a Bíblia? Não funcionou nada, né? Lá em 1 Reis 22, 34, mesmo ele disfarçado, o que diz? Então um homem entesou o arco e atirou à casa, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Não preciso mais ler mais. Tem mais versículo para frente, mas ele já está dizendo. O inimigo sabe. Naquela brechinha da armadura ali, entrou uma flecha e terminou com a vida de Acabe. Irmão, se você deixar uma fresta, uma frestinha sequer, uma brechinha sequer, né, o inimigo sabe. E é ali que ele vai lançar setas malignas. E é ali que pode ocorrer a tua morte espiritual. Já que você é uma igreja, né, uma Jerusalém espiritual. Que possamos estar com esse cuidado, né? Aleluia, Senhor. Segunda ação, primeira ação foi orar, né? A segunda ação de Neemias, está no mesmo capítulo 4, no mesmo versículo 9, só que parte B, que diz assim, como proteção puseram guarda contra eles, de dia e de noite. Eles oraram, depois eles colocaram guarda. O que a Bíblia diz que nós devemos de guardar, irmãos? Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Por que esse cuidado? Porque a Bíblia diz, que o coração do homem é o quê? Enganoso. Jeremias 17, 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aleluia, Jesus. Guarda o teu coração, meu irmão. Aleluia. Ele deve ser altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o resultado, o que aconteceu aqui com Neemias, aqui, no versículo 15 desse mesmo capítulo 4, porque é uma história que está sendo contada, né? Diz que Deus dissipou, né? Destruiu, desfez os planos dos inimigos de atacar, e eles continuaram a todo vapor fazendo aquela obra que Deus tinha proposto no coração de Neemias. Aleluia, Senhor. E assim será na tua e na minha vida. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro, orarmos ao Senhor, se nós proteger o nosso coração, pode vir ataques, o inimigo se levantar, irmãos. Nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Segunda parte, irmãos. Aleluia. Que se encontra no segundo texto que lemos, né? Neemias 6, do 1 e 2. Almeida, revista atualizada, foi que li. E Neemias capítulo 6, verso 1 e 2. O que nós encontramos agora aí? O que aconteceu? Nesse versículo já menciona que Sanbalat teve outra notícia agora. Agora não teve a notícia que o muro estava pela metade, que eles estavam a todo vapor, né, e ele quis fazer confusão, não conseguiu. Agora ele recebeu a notícia que tinha terminado o muro. E que até as brechas tinham sido tapadas. No primeiro, não tinham terminado os muros e estavam ainda tapando as brechas. Por isso, todo aquele cuidado. E agora, então, Sanbalat, né, ouviu aquilo ali, né? Terminaram o muro, até as brechas, né?
Bah, venceu o cara aí. Esse cara é grandão, né? Esse cara é dos nossos. E sabe o que ele fez? Ele teve outra estratégia, irmãos, que nós devemos de ter cuidado com as brechas, para não abrir brechas, né? Aí, como ele achou que Neemias estava já se achando, né? Você viu, eu disse o tamanho do muro, 4.018 metros, né? A espessura, 8,5 metros. Não era qualquer coisinha, qualquer muro, não. Não era um murinho lá de casa, lá que desse tamanhozinho. Tem 12 metros só na frente. E ele levantou, ele construiu, ele arrumou, tapou todas as brechas. Aí Sanbalat teve outra estratégia. Vamos chamar esse cara. E mandou 4 vezes que ele viesse para congregar com ele. Vamos fazer amizade, né? Que a Bíblia diz, irmãos, que a amizade com o mundo constitui-se inimizade para com Deus. Cuidado. De repente você cresceu, né? Você evoluiu, né? O teu muro está, né, perfeito, não há nenhuma brecha, aí já começa alguém a te enxergar. Vem cá, tu é dos nossos, tu é grandão. Vem. Não caia nessa, não. Porque o intuito dele não mudou. Ele pretendia fazer mal a Neemias. E assim continua, quem é inimigo é inimigo. Não faça associações más, como diz a Bíblia, achando que agora, porque tu já está, né, um grande líder, quem sabe, ou um grande estudioso, que não faz mal de tu sentar lá com um que não é assim, que é do outro lado. Não, né? Inventaram agora muita coisa em cultos ecumênicos, né? Me reservo, né, irmãos? Tem tantas coisas, né? Misturas, hein? Deus não é Deus de mistura, não. Meu Deus, tenha misericórdia. Mas Neemias não entrou nessa, não. E a Bíblia diz, né, irmãos, que por causa que ele não entrou nessa conversa deles, eles lançaram uma quinta, então, porque por 4 vezes eles tentaram, e vem, Neemias, não adiantou. Então a quinta, ele mudou a forma, a maneira, né? E aí ele então, assim, mas vamos arrasar esse camarada, rapaz, né? Vamos destruir com ele mesmo, assim, ó. Ele não quis nem vir aqui, ó, não quis ficar com nós aqui, ó. É nosso grupo aqui tão lindo, tão bonito, tão poderoso, nós dominamos isso, fizemos aquilo, e ele também agora tinha feito lá, ele ia ser um dos nossos, né? Aí então vão destruir esse camarada. Aí eles inventaram a calúnia contra Neemias, né? Uma calúnia grave, né? Eles começaram a inventar lá no povo, lá, ó, né? Que Neemias queria ser rei, o rei de Judá, né? E que mandou até fazer publicação lá, ó, que ele ia assumir agora o reinado. E isso na época, irmão, calúnia, você sabe, que é uma afronta contra a honra de uma pessoa, que caracteriza o crime, que é um crime, algo que é criminoso, entenderam? É a calúnia, né? Um crime contra a honra, né? E aqui era crime mesmo. Isso aí era passível naquela época, né? No mínimo de exílio. Eles sabiam disso, né? Se não fosse morto, e também poderia passar ainda, né, para a sua família, com ele, e levar a sua família junto também, receber uma grande punição, porque aqui eles estavam dizendo, então, né, que ele queria ser rei, que ele estava então se rebeliando contra o rei de Judá, né, irmãos? Aí ia destruir com a vida de Neemias, né? Mas novamente a palavra do Senhor diz que não, né? Aí eles chamaram Neemias, fizeram aquela publicação e chamaram Neemias. Vem cá, Neemias, a gente está sabendo aí do assunto aí que tu quer ser rei, mas vem consultar com nós aqui, vamos dar um jeito aí, porque o rei vai ficar sabendo, né? Vamos ajeitar esse negócio aí. E o que aconteceu, irmãos? Neemias novamente diz a palavra do Senhor que não quis, né? Não falou, está tudo no capítulo aí, agora 6 aí, né, irmãos, do livro de Neemias, né? Glória a Deus. Aí ele disse assim, ó,
Mandei-lhe dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa alguma sucedeu. Tu, do teu coração, é quem inventas. Aleluia, Senhor. E não cedeu aquilo, não foi lá, né? Não ficou atemorizado, né? Agora eu vou ter que me unir com esses camaradas aí, para eles me defenderem, porque senão o rei vai saber, né? E vai me destruir. Não, ele não ficou com medo. Ele sabia que tinha um Deus, né, irmão? Não abriu brecha. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Mais uma vez intentaram, né? Os camaradas não descansavam para destruir Neemias, né? Agora, mais uma vez, né? Com outra, né? Pegaram lá e subornaram, veja bem, um profeta lá, né? Um falso profeta, né? Chamado Semanias, né? Essa parte está no capítulo 6, do verso 10 ao 13. Aí eles subornaram aquele profeta para que aquele profeta fizesse algo contra Neemias. Aí diz que aquele profeta pegou, irmãos, e chamou Neemias e disse assim, Neemias, eles vêm para te matar essa noite, né? Foge aqui, entra no templo, eu vou te esconder lá no meio do templo lá. Sabe por que essa oferta, irmãos? Para Neemias? Porque Neemias não podia entrar no templo. Neemias era proibido pela lei judaica. Está lá no livro lá de Deuteronômio, capítulo 23, verso 1. Porque Neemias era eunuco, e eunuco não podia entrar no templo. O que me chama a atenção aí, irmãos, que Neemias novamente, né, ele reconheceu que aquele profeta ali era falso e que não falava da parte de Deus e não abriu brecha para aquilo ali, né? Ele podia se achar, não, como eu construí aí, que foi Deus que mandou esse muro, agora eu vou entrar no templo também. O que é o templo? Deixa eu conseguir reconstruir todo esse monte de quilômetro aí, podemos dizer assim, né, 4.000, né? A extensão que eu falei, né, eram uns 4.000 metros e 15, não é assim? Agora me fugiu o tamanho. Mas ele não entrou naquilo ali, porque ele sabia os seus limites, e se ele entrasse ali, ele ia ser punido. A Bíblia não fala que tipo de punição é, talvez a punição seja apenas ele não poder entrar mesmo no templo, né? Mas ele não entrou naquela conversa daquele profeta ali não, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Né? E aí no versículo 11 do capítulo 6 respondeu Neemias, porque eu, um homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Essa foi a resposta para aquele profeta falso, que queria dizer que falava da parte de Deus e que queria ajudar Neemias. E nenhuma dessas investidas, Neemias abriu brecha, irmãos. E nessa palavra, essa última aqui me chama a atenção, então, as limitações, né? Então, Neemias sabia até onde ele poderia ir, né? O que ele poderia fazer. Assim devemos de ser nós, irmãos. Todos nós temos as nossas limitações. Até onde a gente pode ir abranger? Como saber? É aquilo que Deus quer. A vontade de Deus para ti é tal coisa, cumpra aquilo que Deus quer na tua vida. Não invente de fazer uma coisa diferente, não. Você estará errado, você está fazendo algo que não é da vontade de Deus. A tua limitação, até onde você vai, é aquela vontade de Deus que tem na tua vida. Deus quer que você age daquela maneira, cumpra daquela maneira, faça daquela maneira que o Senhor está te ordenando. E no versículo 15 do capítulo 6, irmãos, aí fala, né, da grande vitória que houve, né, que Neemias então reconstruiu aqueles muros, toda aquela extensão em 52 dias. Aleluia. E terminou, né, a reconstrução daqueles muros no 25 dia do mês de Elul, que significa 12º mês judaico, né? Glória a Deus. E aí Neemias então deixou para nós, né, irmãos, essa grande aí exemplo, né, de ser um homem, né, de caráter, né, irmãos, de ser um homem fiel a Deus, de propósito naquilo que o Senhor o colocou. Para encerrar, irmãos, não quero ser longo, né? Como nós, né, podemos então, né, se livrar, né, de ter essas brechas, né, para que não haja brecha, o que devemos de fazer?
É simples, irmãos. Ó, lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 20, fala sobre a armadura de Deus. Glória a Jesus. E essa armadura não era a armadura de Acabe. Essa armadura de Deus, não há brechas na armadura de Deus. Mas o texto sobre a armadura de Deus, que você conhece, que eu já citei onde está, que está no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20, há uma grande advertência nesse texto. E ela se repete por 2 vezes para que nós chame a atenção. Sabe o que diz? Diz assim, ó, em Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Aí repete novamente, ó, no capítulo 6, verso 13 agora, ó, portanto tomai toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes contra as ciladas do diabo. E havendo feito isso, resistir o dia mal, e havendo feito isso, ficar firmes. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. 2 vezes. Não é você andar só com o capacete. Não é você andar só com a couraça da justiça. Você sabe, tem o cinto da verdade, né? Ou a verdade, né, irmãos? Glória a Deus. O escudo da fé, a espada do Espírito. Ainda há mais um alerta, né, que diz que nós devemos de orar e vigiar todo o tempo. Glória a Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Porque somos homens e somos, né, propensos a falhas, mas que nós possamos estar sempre procurando ter esse cuidado, de estar ligado em fechar essas brechas, não deixar o inimigo entrar, irmãos, porque venha destruir a nossa vida, as nossas almas e derrotar essa Jerusalém espiritual, e que um dia nós possamos estar, com aquela, como diz lá, que todos gostam de ser a igreja de Filadélfia, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3 e verso 11, diz assim, ó, eis que cedo venho, guarde o que tens, guarde, tome cuidado, tenha cuidado com o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Foi cantado, foi lindo, glória a Deus. Entrego essa palavra, simples palavra, em nome de Jesus, para os irmãos essa noite. Amém, Senhor.